Que Deus vos abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus 24, versículo 36 em diante. Vamos falar por alguns instantes sobre o arrebatamento da noiva e as bodas no céu. Depois do arrebatamento será as bodas. 3 anos e meio de bodas no céu. Mateus 24, versículo 36 em diante. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. E Lucas fala, né? Estando 2 dormindo, um será tomado, e o outro será deixado, a esposa e a esposa. Um será tomado e o outro será deixado. Isto é o arrebatamento. Vamos orar? Senhor Deus, damos graça por este dia. Agora rogamos nesse culto a tua bênção, a sua unção sobre essa mensagem, Senhor. E abençoe também todos que a ouvirem, ó Deus. Oramos, rogamos as tuas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Nós vemos que estamos já nos aproximando dessa grande hora. Os sinais que Jesus nos deu, que iriam acontecer antes de sua segunda vinda, antes do arrebatamento, já estão aí. Todos os sinais já se cumpriram. Todo sinal que Jesus falou que iria acontecer antes do arrebatamento, já aconteceu. Inclusive a figueira. Né? A geração que vira a figueira brotando não passará, né? Sem que todas essas coisas aconteçam. Então, a figueira Israel, que depois de 2000 anos, que Israel foi levado para fora da sua terra, do seu país, 2000 anos. Deus falou, eu vou trazer vocês de volta, novamente. E todos os povos que foram lançados de sua terra, eles nunca guardaram a sua nacionalidade. O único povo que manteve firme a sua nação, mostrando que eram judeus, e é um milagre também, foram os judeus. 2000 anos, eles sempre querendo voltar para a sua terra. Em 48 aconteceu esse milagre. Deus levou ele para a sua terra. E na terra dele eles são invencíveis. Você viu ali que os árabes atacaram ele na guerra dos 6 dias. Mas eles detonaram os árabes. Sem armas, com enxadão. E os árabes vieram com armas poderosas, modernas, mas não puderam vencê-los. Porque para os árabes, eles não aceitam Israel ali de forma alguma. Israel não existe para nós. Quando nasce um árabe, ele já é implanta na mente deles. Né? Sua missão na terra será acabar com Israel. Você tem que varrer esse país daquele lugar. Porque a terra é nossa, não é deles. Então os árabes já nascem com isso nos seus corações. Né? As pessoas colocam neles isso, nos seus pais. Né? Temos que tirar esse país daqui. Só que Israel em sua terra é invencível. Ninguém consegue vencê-lo. É igual também um cristão na palavra. Se torna invencível. No momento que o cristão sai da palavra, ele não tem vitória. Só na palavra que um cristão tem vitória. Então vamos falar nessa noite, por uns momentos, sobre isso. Né? Sobre o arrebatamento.
Nós vemos muitas pessoas, muitos teólogos falando sobre isso, e sobre muitas doutrinas, só que eles estão errados, simplesmente isso. Eles não conseguem acertar as coisas, colocar as coisas no seu devido lugar. Eles não conseguem. Por quê? Porque diz a Bíblia que a revelação só vem a profeta. E eles nem creem em revelação. A maioria deles diz isso, nem creio em revelação. Eu creio na letra, na letra. E eles leem ali, e um teólogo discute com o outro, e briga, e você pode ver isso na internet, todo dia se você quiser. Tem um debate novo, né? Teólogo debatendo sobre a predestinação. E um prova por A mais B que não existe predestinação. E o outro teólogo prova por A mais B que a predestinação é bíblica. E todos os assuntos que você quiser ver na internet lá, cada teólogo, eles provam ali, né, pelos seus estudos, pela teologia, o seu ponto de vista. Ele pensa que prova, né, pelo seu ponto de vista. Eu vi lá um judeu do outro dia falando que o primeiro versículo de Gênesis, na língua hebraica, indo para o original hebraico, quer dizer o quê? Na nossa Bíblia diz o quê? Diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele vai lá e fala assim, não, o que está escrito aqui no hebraico é, essa palavra quer dizer isso, essa palavra isso, isso, isso. Quer dizer, no princípio, Elohim criou Elohim. Como é que o Elohim vai criar outro Elohim? Deus é o Criador. Como é que ele vai ser criado? Que tolice. Então, a palavra de Deus não é, né, em 1 Pedro fala isso, tá vendo? 2 Pedro, capítulo 1, fala isso, que a palavra de Deus não é de particular interpretação. E Amós 3,7 nos fala bem forte, não é mesmo? Porque o Senhor Jeová, ou Elohim, como você queira, né, não fará coisa alguma sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a revelação está em toda a Bíblia. Você vê lá Jesus falando, graça te dou, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Revelação, deu revelação aos pequenininhos, mas não deu aos teólogos, aos grandes. Jesus também falou para Pedro, Pedro, quem te revelou isto não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu, Mateus 16, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E deu para Pedro a chave do reino de Deus. A pessoa acha que Pedro está com a chave lá, não a chave física assim. Você já viu o desenho de Pedro com uma chave na mão? Falta de revelação, não é mesmo? Falta de revelação, né? Que essa chave nós sabemos que era para abrir o evangelho do reino para as nações. Tem 3 povos na terra: judeus, samaritanos e gentios. Então ali em Atos dos Apóstolos 2,38, ele está pregando para os judeus, então ele falou para os judeus, né? Os judeus perguntaram para ele, o que faremos para ser salvo? Ele falou, ele abriu a porta, pegou a chave, arrependei-vos cada um de vós, se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, o dom singular, o próprio Espírito Santo, né? Abriu ali. Quando chegou lá em Samaria, para o samaritano também, Pedro foi lá também. Foi Pedro que foi lá. E batizou eles em Atos 8, 12 e Atos 8, 16. Ele batizou em nome de Jesus Cristo e orou sobre eles e desceu sobre eles o batismo do Espírito Santo. E também lá para os gentios, também Cornélio, em Atos 10 ali, Pedro não queria ir para os gentios, mas Deus deu uma visão para ele de um lençol vindo com alimentos, com carne no céu. E ele falou, não come esse tipo de carne, Senhor, é imundo. Deus falou para ele assim, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Vá para os gentios. Ele foi lá e batizou aquelas pessoas ali, no nome do Senhor Jesus Cristo. E desceu sobre ele o batismo do Espírito Santo. Então ele abriu a porta do reino com essa chave que Deus deu para ele ali. Abriu a porta do reino para os 3 povos da terra. Judeus,
samaritanos e gentios, né? Mas as pessoas não conseguem captar, por causa do quê? Porque eles vão pelo que diz o teólogo. E Jesus falou, cuidado, acautelai-vos desses homens. Porque eles vêm até vós com sabedoria, com palavras persuasivas, como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavras de sabedoria humanas. Não fui com palavras com vocês, bonitas de teologia, para que a vossa fé não se apoiasse em palavras, em teologia. Mas eu vim até vós com poder, né, como está aqui. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, para que a sua fé se apoiasse no poder de Deus. Por isso Paulo ali, né, ele viu aquele homem ali com fé e falou, você está curado, levante. O homem levantou e foi curado. Aquele rapaz caiu, o terceiro andar, caiu morto lá embaixo. Paulo foi lá e orou sobre ele, o menino ressuscitou, né? E a fé deles estava no quê? No poder de Deus, né? A fé deles estava no poder de Deus. E nessa era também, Moisés falou aqui para Deus, Senhor, como é que o povo vão crer? Me dá dois sinais. Se eles não ouvirem a voz do primeiro sinal, eles ouvirão a voz do segundo sinal. Ouvirão a voz do segundo sinal. O Mambrand também falou, como que o povo vão crer em mim? Como que as pessoas vão crer em mim? Daí dois sinais também na sua mão, e você conhecerá o segredo dos corações das pessoas, né? Então Deus vindica seu profeta com sinais e maravilhas. Sabendo que tem os falsos sinais também, lógico, Mateus 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas com grandes sinais e maravilhas, que se possível fora, enganariam até aos escolhidos. Se possível fora, mas não é possível, porque os eleitos sabem que tem que ser a palavra. A palavra, né? Jesus falou isso para as pessoas, não falou? Errais, não conhecendo a palavra de Deus e o poder de Deus. Não conhecendo a palavra e o poder. Porque os dois estão unidos, a palavra e o poder. Tem que ter a palavra, porque um profeta jamais leva as pessoas fora, longe da palavra. E o poder ali para mostrar que a sua revelação é a revelação de Deus, não é do homem, né? O profeta é apenas o canal por onde vem a revelação de Deus. É igual a luz, se você rejeitar o canal que vem a luz, você não vai ter luz. Se você rejeitar os fios e as lâmpadas, você não terá luz. Aqui ninguém adora o William Branham, adora? Não, a foto está aqui, igual escreveram para mim outro dia, né? Escreveram para mim no e-mail lá do site, falando que, né, o irmão lá falou que, como é que foi que ele falou mesmo? Quadro também é imagem, e vocês criticam os católicos. A pessoa não tem aquela revelação da palavra. Deus também mandou, ele falou, não façais imagem de escultura, e não adorai, não ajoelhai diante dela. Depois ele fez o quê? Aqueles anjos de ouro ali na arca do concerto, dois anjos ali, né? Em cima ali do propiciatório, fez a imagem ali, dois anjos ali, né? E também fez ali aquela serpente de bronze, e falou, quem não olhar para a serpente de bronze morrerá. Morrerá. Ou seja, as pessoas não conseguem encaixar a palavra de Deus, né? Aqui ninguém adora o William Branham. Essa foto está aqui por causa do Logos, da coluna de fogo aqui. Essa mesma coluna de fogo apareceu para Moisés no deserto, e falou, eu sou que sou.
e eu envio você lá para o Egito. Depois a mesma coluna de fogo apareceu para Paulo no caminho da Damasco e falou, por que me persegue? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Paulo falou, quem és tu, Senhor? Chamou de Senhor. Ele sabia que era o Logos do povo dele, que guiou o povo dele no deserto. Não chamaria de Senhor se não soubesse que era Jeová. Ele falou, quem és tu, Jeová? Quem és tu, Deus? Ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra o aguilhão. E nessa era, novamente, o mesmo Logos apareceu. Essa foto foi examinada pelo investigador lá que fazia exame de documentos duvidosos para o FBI. Depois de 2 dias ele falou, irmão Brana, eu também achava que era psicologia, quando eu ouvia falar do anjo e do seu trabalho que você faz, eu achava que era psicologia, mas a câmera não capta psicologia. Ao meu ver, essa é a primeira vez que um ser sobrenatural é provado cientificamente. Então Deus provou até mesmo cientificamente a sua existência nessa era. Por isso que não vai haver desculpa para essa geração. Essa geração foi contemplada com o maior poder, né? O maior poder de Deus, que foi esse ministério do Filho do Homem. Deus descendo nessa última era, nesse homem. Um ministério que nunca foi realizado entre os gentios, desde o começo. Deus manifestou dessa forma de Filho do Homem apenas para os judeus e para os samaritanos. E se Deus manifestasse para os gentios teriam uma desculpa no último dia. Ele manifestou com o Filho do Homem em plenitude corporal para os judeus e samaritanos. Mas para nós, ele não manifestou dessa forma. Então Deus não é justo, mas Deus é justo. Então Deus prometeu em Lucas 17:30, como foi em Sodoma, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E nessa última era se cumpriu essa profecia. Né? Essa profecia. 3 mensageiros veio. Billy Graham e Oral Robert foram para Sodoma, para cegar os sodomitas. E um ficou com a noiva, com a igreja, para preparar ela para o arrebatamento. E ele veio através de William Branham. Não é como uma lembrança de Deus, né? Ele foi apenas um vaso humano por onde Deus manifestou esse ministério do alarido, o alarido. Vamos falar então por alguns momentos sobre esse assunto de o arrebatamento da igreja. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, em seu versículo 16. Aonde está escrito, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, 3 coisas, e com a trombeta de Deus. São essas coisas que os teólogos não conseguem reparar e ver. Mas para você é dado a conhecer, mas para eles não. Jesus, por que você fala em parábolas, Jesus? Ele falou o quê? Porque para vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas para eles é falado em parábolas, para que vendo não veja, e ouvindo não ouça, e eu os salve. Olha só que maravilha. Mas para você que é eleito, né, para você é revelado essas coisas. Aonde eles conseguem ver isso? Que tem 3 coisas que tem que acontecer antes do arrebatamento aqui, perto do arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Arrebatamento, né? Seremos arrebatados. Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então aqui está falando do quê? Do arrebatamento da igreja.
Vai estar dois no lugar, um será tomado e o outro será deixado. Não seja você um deles, né? Que fica para trás. Agora, Deus nunca deixa seu povo passar. Né? Se você olhar lá para Sodoma, antes de cair o primeiro fogo lá, Deus tirou Ló e sua família. Se você olhar também no dilúvio, teve uma pessoa que é tipo da igreja, ele foi arrebatado antes do dilúvio acontecer. Quem foi essa pessoa? Que foi arrebatado antes de cair o julgamento sobre a terra, nos dias do dilúvio? Isso está em Judas 1:14, não está? Vamos ler. São Judas, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, são Judas. Então, no versículo 14 de Judas, está falando dessa pessoa que foi arrebatada. Judas 1:14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ele foi o sétimo depois de Adão. Ou seja, Adão, depois o filho de Adão, 7, depois, e assim até o sétimo. No sétimo, Enoque foi arrebatado. E nós hoje também estamos na sétima era da igreja. É nessa era da igreja que vai ter o arrebatamento. Por quê? Porque em Daniel, capítulo 9 de Daniel, fala das 70 semanas que Deus iria tratar com os judeus. 70 semanas. 62 semanas, mais 7 semanas. E na metade da última semana, o príncipe foi, né, a oferta foi cortada. Na metade da semana. Então Deus tratou com os judeus até a morte do Senhor Jesus Cristo. Ali fechou-se um parênteses, né? E abriu, ou melhor, ali abriu um parênteses para nós, que são as 7 eras da igreja. Então, para os judeus, Deus deu 70 semanas, que são 490 anos, certo? 7 vezes 70, 490, não é isso? Se não for, alguém me avisa, por favor. Mas eu acho que é 490 anos que Deus iria tratar com os judeus. 7 vezes quanto? 70 vezes 70 semanas. 7 vezes 70. 70 vezes, isso mesmo, 7 vezes 0, 7 vezes 9. 490 anos, então, que Deus iria tratar com os judeus. E você somando ali o tempo até a morte de Jesus, porque Jesus veio dentro dessa semana. Porque você vê Jesus falando ali, Jesus deixa bem claro, né? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulherzinha que não é judia, foi atrás dele, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parou. Depois que ele chamou ela de Senhor, ela falou, mas o que tu queres? A minha filha está doente. Ele falou assim, eu não vim senão para a casa perdida de Israel. Meu ministério é para Israel. Ele falou assim, porque você nunca vê a comida é para os filhos, não é para os cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorrinho, mas a mulher era tão humilde, né? Que ela pegou e falou, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa de seus donos. Aí falou, ó que fé, nunca vi tamanha fé no meu povo aqui. E essa mulher gentia com essa fé. Vai e seja feito conforme a sua fé. E ela foi, a filha dela estava curada. Então Jesus veio nesse ministério para cumprir essa metade da semana. Porque uma semana ficou faltando. Então Jesus veio nessa metade da semana e morreu. O ministério de Jesus foi quantos dias? Foi 3 anos e meio, né? 3 anos e meio foi o ministério de Jesus. Ele batizou com 30 anos e morreu com 33 anos e meio.
e ali fechou o tempo para os judeus. Mas ainda resta para os judeus metade de uma semana, que vai ser depois que acabar o tempo dos gentios. Paulo falou, né? Vou tirar de dentro, Deus falou através do seu apóstolo, vou tirar de dentro dos gentios um povo para o seu nome. Então começou o ministério, Jesus falou, eu vim para os meus, os judeus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberem têm o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Então ali fechou a porta para os judeus e abriu para os gentios. E Deus agora está tomando um povo para o seu nome. Estamos agora no finalzinho da 7ª era. A primeira era foi Éfeso, a segunda Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta Tiatira, a quinta Sardes, a sexta Filadélfia. E agora estamos na 7ª era, Laodiceia, quer dizer direito dos povos, direitos das mulheres. Estamos nessa era aqui agora, tão imunda, né, que a era fala que somos ricos, não temos falta de nada. Isso você vê até entre os grupos que se diz da mensagem, não é mesmo? Estamos já completos, não temos falta de nada. Nós sabemos tudo da mensagem e não vamos ficar querendo saber mais de nada. Não quero mais nada. Um pastor falou, ouviu o pastor falando outra vez que toda doutrina que chega novo para ele, ele nem olha e nem vê, ele rasga. Não preciso mais de nada. Ou seja, acha que já tem todo o conhecimento. Não é humilde o bastante para pegar aquele ensinamento e ver se está na mensagem ou não. Se não tiver na mensagem, você joga. Imagina se, quando Deus chamou Moisés, 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 ele olhou para aquela luz. Imagina se ele corresse. Ah, não quero ouvir nada, já tenho tudo, vou embora. Ele nunca iria saber se aquilo era de Deus ou era Satanás. E se ele falasse, não, é Satanás que está falando. Eu não vou ouvir essa voz, não. Mas diz Mombrana que ele parou, ouviu, reconheceu, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Porque quando a luz falou com ele, o que foi que a luz falou para Moisés? Vocês recordam qual foi a mensagem do Logos ali naquela cruz? Naquela árvore? Naquela sarça ardente? O que é que a coluna de fogo falou para Moisés ali? Falou assim para Moisés, 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 tira a sandália dos teus pés, porque a terra que pisas, santo é. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E eu vim para libertá-los. Porque eu prometi para Abraão há 400 anos atrás que meu povo iria peregrinar por uma terra estranha. Mas eu viria libertá-lo. A voz bateu com a palavra de Deus, a voz daquela luz, e ele viu que aquela voz era Deus. E aquela voz deu para ele dois sinais sobrenaturais. Então tudo isso, agora imagina se ele não ouvisse aquilo, por isso tem que ouvir. A Bíblia fala, examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo e retende o bem. Então você tem que examinar, levar na palavra de Deus e ver se é a palavra de Deus ou não. Essa mensagem mesmo aqui. Pega ela e leva no Uritumim aqui e veja se enquadra com a palavra de Deus ou não. Ela enquadra com a palavra de Deus? A palavra de Deus fala realmente de predestinação ou não? A palavra de Deus fala realmente, né, realmente o batismo em nome de Jesus ou não? A mulher fala realmente, a Bíblia fala realmente que a mulher não pode ensinar? Ou será que o Mombrana é machista? Ou será que a Bíblia realmente fala que a mulher não pode ensinar? Então, quem que está mentindo? São as igrejas ou o Mombrana? Qual mensagem